A cada 5 postos de trabalho fechados no Brasil no ano passado, um era aqui, no estado do Rio. Olha, o número revela que a recessão no país tem efeitos ainda mais fortes. Mas muita gente que ficou sem o emprego deu a volta por cima. É o que a gente já vai ver agora ao longo do programa. E para começar, a gente já vai conhecer 2 histórias de trabalhadores. Ana Lima e também a Evelyn Novaes. São histórias que vão inspirar você. A reportagem é do Guilherme Peixoto. O cheirinho de bolo a gente já sente de longe. Esse aí é de maçã com canela e granola. E ainda tem mais para sair lá na cozinha. Nesse calor, que tá um suco bem diferente para refrescar. Esse mistura melancia e gengibre. Muito bom, refrescante. A Ana e a Evelyn chegam a trabalhar 15 horas por dia. E quem olha a animação delas na cozinha nem imagina que o começo dessa história não foi nada fácil. As duas trabalhavam juntas num hotel que abriu pouco antes da Olimpíada em Niterói. Foram contratadas com a promessa de que seriam efetivadas logo depois dos Jogos. Mas aí veio a crise financeira e da noite para o dia as duas se viram sem emprego. Foi aí que veio a ideia original de trabalhar com comida. Sim, isso a gente começou a vender sanduíche natural na praia e junto com o sanduíche os sucos naturais também. Uns sucos naturais mais criativos, diferentes e de repente a gente viu que estava fazendo muito sucesso. E aí chegou o momento, tá na hora de criar uma empresa. Exatamente, nós criamos o nome, Fábrica da Preta, criamos um conceito, criamos uma missão. E aí, em pouco tempo, vocês foram de desempregadas a empresárias. Sim, exatamente. A receita para o sucesso elas descobriram rápido. É a criatividade, até na hora de escolher os ingredientes. Como eu faço história, a gente também quis buscar algumas coisas das nossas origens africanas e tudo mais. Aumentou tanto que elas já contrataram até uma ajudante. As encomendas chegam pelas redes sociais e por isso a Ana, olha só, não desgruda do celular. E a procura é tão grande que elas já saíram da informalidade. E são microempreendedoras individuais, ou seja, isso aqui é só o começo de um longo caminho que a gente torce para ser de muito sucesso. Com certeza, a procura é muito grande, tem dias que é uma correria danada, a gente está em 2 eventos às vezes ao mesmo tempo, no mesmo dia, então está sendo muita correria, muito sucesso. E que venham mais clientes. Hoje elas já ganham mais do que no antigo emprego, e é só o começo. E quando a gente fala em futuro, o que vocês pensam? Nós queremos se solidificar como uma empresa de buffet, serviço de alimentação mais saudável, mais natural possível, com menos conservante, com mais afeto também. E que a gente tenha uma qualidade de vida a partir do nosso trabalho e possa estar proporcionando, né, oportunidades para outras pessoas que precisam também, principalmente mulheres. Como já está acontecendo, né? Como já está acontecendo. Nós temos a Valéria lá na cozinha. E por isso vocês são só sorrisos, assim. Sim. Aí o exemplo de 2 pessoas que deram a volta por cima. Mas olha, de acordo com a pesquisa da Firjan divulgada essa semana, a crise do desemprego foi mais forte em alguns setores. Dos 237.361 postos de trabalho fechados no estado, 43% são do setor de serviços. Dá só uma olhada aqui no nosso mapa. Nós temos aqui o primeiro lugar, né, o setor de serviços com mais postos fechados. Depois, 29%. Na construção civil, na sequência, o setor da indústria também perdeu bastante, mais de 15%, e o comércio com 10%, mais de 10% de postos fechados aí no ano de 2016. Depois do Rio de Janeiro, a cidade que mais perdeu postos de trabalho foi Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Mas quem sofreu o maior impacto ainda foi Angra dos Reis, no sul do estado. A gente vai ver agora pela equipe da nossa afiliada no sul do estado, como essa situação aconteceu por lá. No estado do Rio, nenhuma cidade perdeu tantos empregos proporcionalmente como Angra dos Reis. E o setor mais afetado foi a indústria naval. O maior estaleiro de Angra chegou a ter em 2011 9.000 funcionários. Hoje, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, são 2.500. O trabalho se restringe à conclusão de projetos antigos. As maiores obras estão paradas por falta de dinheiro. Só ontem, 70 funcionários foram demitidos. Várias lojas que ficam perto do estaleiro fecharam as portas. Placas de vende-se e aluga-se são cada vez mais comuns.
Seu Vivaldo, 55 anos, foi um dos demitidos no ano passado. Até hoje não conseguiu um novo emprego. Essa pessoa acima de 50 anos já fica mais difícil para fechar. E está complicado para a gente conseguir um emprego hoje em dia. Duque de Caxias é a segunda cidade do estado onde foram fechados mais postos de trabalho em 2016. Cerca de 14 mil empregos com carteira assinada perdidos, a maioria no setor de serviços. O Éricles tinha conseguido o primeiro emprego, acabou sendo a primeira demissão também. Como ele, centenas de funcionários terceirizados foram dispensados do Adão Pereira Nunes depois que a organização social que administrava o hospital devolveu a unidade ao Estado por falta de pagamento. E conseguir outro emprego não está fácil. Está difícil encontrar emprego, que hoje em dia tem que ter um currículo bastante exigente e que estão à procura, mas está muito difícil. O Cosme é motorista de uma empresa de Nova Iguaçu e mostra a cadeira do cobrador vazia. O que está acontecendo com seus colegas cobradores? Estão mandando embora tudo. Flávio mora em Caxias e foi barman por 17 anos na zona sul do Rio. Hoje ele é um trabalhador informal. O dinheiro da rescisão, eu abri uma barraca, aí até hoje eu trabalho como comércio informal. Muita gente e pouca vaga, né? Muita gente e pouca vaga. A gente vai conversar agora com o William Figueiredo, economista da Firjan, Federação das Indústrias do Rio, que coordenou essa pesquisa. A gente vai conversar com ele para saber, William, bom dia para você. Já o que todo mundo quer saber, né? Se a gente vai ver uma luz no fim desse túnel, se há uma expectativa. Essa pesquisa consegue indicar para a gente qual é o rumo que as pessoas devem seguir? Bom dia, Vandrei. O que acontece no Rio é que a crise no estado do Rio de Janeiro é muito mais profunda do que se observa em nível nacional. No Rio de Janeiro, a gente teve, em 2 anos, mais de 420 mil postos de trabalho fechados. É o maior número em 30 anos de acompanhamento da nossa pesquisa aqui da Firjan. O que acontece no Rio, para a retomada, para a gente voltar a ter a geração de emprego, é importante 2 coisas. Primeiro, o governo do estado conseguir fazer seu ajuste fiscal, aprovar na LERJ o plano definido agora essa semana em Brasília, e os empresários voltarem a ter, assim, a confiança no desenvolvimento do estado e, assim, voltarem a investir. É o investimento que gera novos postos de trabalho. Você acha que as pessoas, mesmo buscando outras oportunidades, vão encontrar? Qual é a dica que a Firjan dá, por exemplo? Qual é o setor? Há algum setor ainda que apresenta algum tipo de crescimento, né? Para onde as pessoas podem ser encaminhadas? Então, o que a nossa pesquisa mostrou é que, analisando todos os setores da economia, independente se é indústria, comércio, serviço, construção civil, a reportagem deu exemplo, setor de transporte, setor de comércio, todos eles os dados são negativos, né? Enquanto não houver a retomada do investimento e, sobretudo, né, essa questão fiscal, ela afeta sobremaneira os fornecedores que não estão recebendo, mas também os servidores, que quando não recebem, também deixam de consumir. Então, a renda da população do estado do Rio de Janeiro diminuiu muito. E é o consumo que também desenvolve o setor de comércio e o setor de indústria. William, muito obrigado pela gentileza da entrevista, das informações aqui no Globo Comunidade. Sucesso aí no seu trabalho. Obrigado mesmo. Obrigado. Valeu, bom dia. Olha, aqui no nosso estúdio a gente recebe também 2 especialistas. Primeiro, o César Kizemblar, que é especialista do Sebrae, e o Luciano Pacheco, professor convidado da Universidade Federal Fluminense e coach, né? Que é uma espécie de um treinamento, né? Um treinador de profissionais. Luciano e César, sejam muito bem-vindos. Muito bom dia para vocês. Vocês viram aí a entrevista do William, né? Que mostra, o William trouxe aí uma série de dificuldades. Além da pesquisa, ele não deu para a gente aí muita esperança, né? Mas há esperança no mercado? Vou começar com você, Luciano, só para a gente começar. Bom dia. Bom dia. Não tenha dúvida. Primeiro que a gente nunca pode perder a esperança. A pesquisa mostra que o setor de serviços é o que teve a maior queda. Mas é normal. O PIB brasileiro, cerca de 70% do PIB brasileiro vem de serviços. Até porque a gente, se o bem de consumo, se o consumo diminuiu, a gente vai ter uma queda, sem dúvida, no setor de serviços e de comércio, como a gente viu. Mas a gente não pode esquecer que existem 7 milhões, a gente sempre olha o copo mais vazio, claro, a parte vazia. Só que o copo está mais da metade cheio. Na verdade, são 7 milhões de pessoas que estão ocupadas no Rio de Janeiro. A gente olha os 400 mil que perderam, mas existem 7 milhões. E existem muitas novas oportunidades. Andrei, uma coisa que a gente estava vendo na matéria ali sobre o trocador. Ah, cadê o cobrador? Ele não existe mais. Ele não vai existir mais.
Não espera que essa vaga... Não espera que essa vaga vá voltar. Ela existe e está exigindo cada vez menos. Exatamente. Né? As profissões, as vagas de trabalho estão mudando. 50% das novas profissões que vão surgir nos próximos 10 anos, elas não existem hoje. Hoje você compra flor em São Paulo numa máquina. Você aperta um botão e sai flor fresca. Há que se adaptar às novas tecnologias, né? Exatamente. E você precisa se qualificar para esse novo mundo. César, o Sebrae também faz muita pesquisa, também é um termômetro, né, desse mercado nesses últimos tempos, né? O que o Sebrae tem apurado lá? Tem apurado, Vandrei, que realmente a crise ela perpassa todos os setores da economia e no segmento também afetado o segmento da pequena e microempresa. Por quê? Porque não só, porque a grande empresa, que movimenta a economia também no sentido de grandes investimentos, ela também está retraída, né, no que se refere, isso afeta de uma sobremaneira a pequena empresa. Assim como foi falado, alguns governos passando por dificuldades, prefeituras, etc., o poder, a renda da população faz com que diminui o consumo e isso afeta sobremaneira totalmente o pequeno negócio, que é normalmente o comércio local, o setor de serviço local. Apesar disso, ainda a gente observa entrada de novas empresas no mercado. Quer dizer, fecham-se muito postos de trabalho, fecham as empresas e algumas nascem nesse período, porque enxergam oportunidades, nichos de mercado promissores para o futuro. É isso que o Luciano está dizendo, né? Exatamente. Né? O mercado se transforma, né, César? Exatamente. O exemplo do mercado é a terceira idade. Quem está focado em trabalhar para a terceira idade é o mercado que vem crescendo. Sejam fisioterapeutas, pessoas cuidadores, a parte de locação de equipamentos hospitalares para home care. Quer dizer, toda essa parte de saúde vem crescendo ainda da sua maneira. Por quê? Porque o setor público não dá conta e o setor privado vem buscando atender. Luciano, a gente viu na reportagem as pessoas buscando novas oportunidades, de repente abrindo o seu próprio negócio, ou então buscando atividades que elas já sabiam fazer, mas não sabiam que aquilo poderia ser uma renda, né? Poderia ser uma fonte de renda. Exatamente. As pessoas, elas não têm... Eu digo sempre que a pessoa primeiro deve investir no seu autoconhecimento. E o teu trabalho é muito nesse sentido, né? Do treinamento de se descobrir mesmo, né? Exatamente. Primeiro que as pessoas não sabem o que querem. Às vezes não estão felizes nem naquilo que fazem. A maioria. Eu diria que a grande maioria não está feliz no que faz. E vai para o trabalho de manhã amargurado. Mas como mudar, Luciano? Pois é. Difícil. Primeiro é se conhecer. Eu conheci uma história de um bancário, trabalhou a vida toda no banco e disse que não sabia fazer outra coisa, que a única coisa que sobrava para ele era ser motorista de Uber. Eu falei que ótimo, é uma oportunidade. Mas vamos fazer um inventário das suas habilidades, dos seus conhecimentos, das suas atitudes. Às vezes, você não se percebe que simpatia faz toda a diferença. Imagina, tem a história de um cara lá chamado Renato, que vende sacolé na praia. É o melhor sacolé que eu conheço. Ele faz sacolé gourmet. Ele largou uma vida numa empresa multinacional e está ganhando dinheiro vendendo sacolé com abacaxi, com menta. Ele tem uma simpatia. E o atendimento dele e ele faz toda a diferença, a simpatia. A competência de marketing que ele nem sabia que ele tinha, quando ele descobre, bota lá os sacolés com data de validade. É um mercado informal? A gente vai crescer em informalidade? Vai, é uma realidade no Brasil. Agora, existem muitas diversidades. Pessoas que trabalharam na indústria química, eu não sei o que fazer, perdi. Foi fazer curso de cabeleireiro, foi fazer curso de maquiadora e desenvolveu e investiu num estúdio e está tendo sucesso. E mais do que isso, está mais feliz do que estava quando empregada. Existe um mar de oportunidades. Agora, primeiro, se conheça e vá na direção daquilo que te realize. Porque se você acordar de manhã com disposição, com alegria, olhar no espelho e disser, yes! Eu falo sempre isso, yes! A chance de sucesso é maior. É muito maior, né? E o dinheiro que vai vir é um dinheiro bem-vindo. É um dinheiro que vem com alegria e cria um ciclo virtuoso. É isso que a gente precisa. Correr atrás do que a gente acredita. Eu mesmo, a gente gravou, né, César, outro dia uma reportagem que mostrava uma senhora que começou a fazer comida em casa, né? E não era da área dela, ela era da área de eventos. Cultural, eventos. E se deu bem, né? Ou seja, né? Exatamente. Empreendendo dentro de casa. Né? Uma coisa que o meu amigo que falou exatamente, observar o comportamento, a atitude ajuda muito, né? Uma nova empreitada. O que a gente recomenda no Sebrae é informação, conhecimento. Quer dizer, conheça o mercado, o que está
qual é a tendência do mercado? É saúde, é beleza, é estética, onde há oportunidades nascendo. Inclusive, uma pesquisa do Sebrae, ela observa a tendência de empresas que vão surgindo em alguns segmentos nos últimos 5 anos. Sim. Isso é uma pista. A gente fornece esse dado. Outro dado, buscando o atendimento do Sebrae, a gente tem todo esse dado para passar. É você mesmo, o próprio o indivíduo, ele, como o falou, ele, no autoconhecimento, também ele buscar esse conhecimento, seja ele através de portais específicos que dão essa informação, que o Sebrae também dispõe, ou mesmo indo à rua. Nada melhor que ir na rua. Observando, conversando, né, com as como pessoas. E aí ele vai encontrar dentro daquilo que tem aptidão, tem conhecimento, ele pode casar, e esse casamento é o casamento que dá o sucesso no empreendimento. Falando em quem está nos assistindo, a gente tem uma pergunta de uma microempreendedora. Bom dia, sou dona de uma pequena empresa de brigadeiros e gostaria de tirar 2 dúvidas. A primeira, como é feito a declaração de imposto de renda para quem tem MEI? E a segunda, eu queria algumas dicas para fidelizar o meu cliente que compra pela rede social. Obrigada. Eu acho que o César responderia bem as duas. Nós vamos dividir, né, César? Você pode falar aí do imposto de renda, dessa legalização, talvez? E eu falo da fidelização. Eu vou deixar a fidelização aqui para o Luciano. Não é minha área especificamente, não do... Mas eu posso dizer que você buscar o atendimento do Sebrae, existe uma área toda de atendimento específica para dar esse... Que pode dar esse suporte. Nossa rede de atendimento está pronta para atender o microempreendedor individual. Maravilha. Quem ainda não procurou o Sebrae, então, por favor. Como fidelizar clientes, Luciano? Esse atendimento, claro, fundamental, mas ela quer saber das redes sociais. Com certeza. A grande sacada do pequeno empreendedor, do MEI, do microempreendedor individual, é justamente a fidelização. Porque atrair é muito difícil. Agora, fidelizar é o grande desafio. E como é que você pode fidelizar? Manter, né? Manter. A proposta é atrair e manter o cliente. Não adianta só atrair. Então, o microempreendedor precisa ter com esse foco e sempre promoção, sempre com uma gentileza, sempre com um agrado, sempre percebendo como é que foi a satisfação. Todo mundo gosta de um brinde. Todo mundo gosta de um brinde, todo mundo gosta de atenção. O poder do de graça. Rede social. Rede social você tem tudo da vida da pessoa. Você sabe quando é aniversário, se tem filho. Fica atento a essa oportunidade. Legal. Todo mundo gosta de receber um parabéns para você, obrigado pela parceria, um ok para o seu filho. Algo diferente, né? Exatamente. Sentido, né? E a rede social facilita muito isso. Ela te dá essa oportunidade de você ter as informações todas dos seus clientes. Então, aproveite essa oportunidade para fidelizar. Tá aí a dica. A gente faz um rápido intervalo, nós já voltamos com mais dicas aqui dos nossos convidados. Rapidinho.